Olá, eu sou a Gláucia de Souza, sou escritora já há vários anos. Esse aqui é o primeiro livro meu com poemas meus que foi publicado com ilustrações em aquarela da artista visual e professora Laura Castilhos. Há muitos anos eu já venho trabalhando com livros para a infância e durante esse tempo eu percebi que muitas vezes quando eu ia nas escolas, os alunos me perguntavam como eu fazia as ilustrações dos meus livros e eu não sou ilustradora. Por esse motivo, eu fui acompanhando o trabalho de diferentes ilustradores que ilustraram os livros que eu escrevi, como por exemplo a Cristina Biasetto, que fez as ilustrações da Tesselina, que é um outro livro que eu escrevi, como por exemplo do mais novo título meu que foi lançado, com poemas meus e do Léo Cunha, do escritor Léo Cunha, ilustrados pela Ana Matsuzaki, da Fisales Editora. Fui acompanhando o trabalho desses escritores e resolvi estudar no Ateliê Livre Chico Stockinger da Prefeitura. E lá eu resolvi fazer um livro todo feito por mim, de forma que as crianças dos colégios onde eu fosse apresentar os meus livros pudessem saber como que um livro é feito. Então eu tive a ideia de, para poder mostrar nas escolas como é que um livro é feito, eu desenhei nos meus cadernos de anotações 2 passarinhos e comecei a inventar um pequeno livro sobre pássaros. Fui escrevendo aos poucos os poemas, que eram bem pequenos. Depois de escritos eu digitei no computador e passei então a fazer pequenas ilustrações que pudessem acompanhar esse livro de pequenos poemas. Quando o ilustrador ilustra um livro, ele não reproduz exatamente o que diz o texto. É a primeira leitura que ele faz, ele pode acrescentar algumas ideias surgidas a partir desse texto que ele leu. No caso do meu livro, que eu fiz apenas um exemplar para mostrar para os leitores como se faz um livro, eu criei essas ilustrações que foram feitas primeiro nos esboços que eu mostrei para vocês, né? Depois fiz nos definitivos, nos originais, com desenho e aquarela, e fui então procurando inserir o texto nas imagens que a acompanhavam. Por exemplo, quando se tem uma página de um livro, o ilustrador tem que prever onde vai entrar o texto. Por exemplo, este pássaro está olhando nessa direção, e justamente ele é um pássaro que está distante. Então eu criei o poema Pássaro Distante, só enxergo por um mirante. Esse pequeno poema, ele tem de entrar em algum lugar da página em que o leitor tenha conforto para ler e também que não interfira na imagem de forma que ela fique poluída. Então eu imprimi em papel digital para ver como ficava e fui testando as imagens em cada uma das ilustrações. Depois que elas estavam todas prontas, as ilustrações, eu colei, fiz cópia, né, para que não danificasse os originais. Eu fiz cópias e colei em cada uma delas os poemas. E surgiu isso aqui, que parece um livro, mas não é. Na linguagem editorial, a gente chama esse pequeno livro, que não é bem um livro, de boneco ou boneca de livro. Por quê? Ele parece um livro, mas não é. Assim como os bonecos parecem seres humanos, mas não são. Eles são apenas livros teste para o escritor, o ilustrador, o editor, todas as pessoas que fazem os livros verem se eles estão de boa leitura, acessíveis, se não compromete a ilustração
o lugar onde o texto entra, e algo que pode mostrar para vocês que não é um livro é o fato de que ele foi feito todo à mão e colado, página a página. Depois de prontas as ilustrações, então esse boneco ele foi feito à mão, mas hoje em dia os ilustradores, que são os responsáveis por montar o livro muitas vezes, eles fazem isso no computador, em programas específicos para isso. Então o que eu fiz? Coloquei num programa que faz essa edição de livros e lá nesse programa, as páginas do livro são embaralhadas. Por quê? Porque quando o livro é montado, precisa que essas páginas se encontrem em algumas outras partes do livro sem que haja mistura de uma com outra. Então, por exemplo, olha aqui, ó. A página central ela pode ser inteira, mas quando se vai juntar uma e outra, o programa precisa embaralhá-las para que monte esse quebra-cabeça para o livro ser montado. Depois, todas as páginas são impressas na gráfica e cabe ao ilustrador, aos funcionários da gráfica, conferir se as cores que ele utilizou estão próximas, estão adequadas para impressão. E depois de feito tudo isso, o livro é impresso e montado. Cada página ou pedaço de página é colocado um em cima do outro e, por fim, ele é grampeado, costurado ou colado. Então, o livro dessa forma pode ir para as livrarias, pode ir para as bibliotecas, para as escolas e para a mão de todos os leitores. Então, o trabalho que surge num livro, que chega às mãos dos estudantes nas escolas, ele é um trabalho de muitas mãos. Um trabalho de um escritor, como eu, um trabalho de um ilustrador, que no caso do livro que eu fiz, é aquele profissional que desenha, que faz as artes visuais, que eu fiz no caso desse livro nas minhas aulas do Ateliê Livre, aquele funcionário que junta o texto e a imagem, que pode ser o ilustrador, que pode ser um projetista gráfico, que também é um artista visual, que trabalha com o design do livro, a gráfica, que é responsável pela qualidade dessa impressão, e depois os mediadores de leitura, que levam o livro até os estudantes, até os leitores, que podem ser as famílias, os professores, os bibliotecários, e aí esse livro então pode ser lido.